Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o Deus que reverte situações está tocando na tua vida agora. No nome de Jesus não há impossíveis para Deus. Oramos para que haja reversão de situações críticas, complexas, complicadas. Oramos para que milagres, intervenção, cura, transformação e salvação toque na tua vida, toque na tua casa, no nome de Jesus. Também oro, Pai, para que o Senhor dê alívio a toda pessoa que está sobrecarregada, a toda pessoa que teve um dia estressante, teve um dia, Senhor, de muitos desafios, está cansada e precisa de um renovo nas suas forças. Precisa, Senhor, de uma tranquilidade, de uma paz no seu interior. E eu te peço, Senhor, coloca a tua mão, Pai, e que a paz de Deus, a unção do Espírito Santo, desfaça completamente o jugo espiritual que essa pessoa está carregando. Dá alívio, Pai, renova, traz refrigério no nome de Jesus Cristo, e que a glória de Deus entre nessa casa. A glória de Deus entre nesse carro, aonde está sendo ouvida essa oração. Que a presença do Senhor toque e remova tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que traz atraso, tudo aquilo que traz destruição, tudo aquilo que traz perda, no nome de Jesus Cristo. Interrompemos completamente todo tipo de dardo do inimigo, de obra maligna, de confusão, de espírito de contenda, de crítica, de desavença na tua vida, e que o Senhor traga alinhamento, o Senhor traga restauração e transformação no nome de Jesus Cristo. Senhor, que a tua presença alinhe as coisas. Tudo aquilo que está fora do lugar, coloca para o lugar. Toda pessoa que entrou, Senhor, e que não está se encaixando na nossa vida, ao nosso entorno, Senhor, afasta de nós. Oramos em nome de Jesus, para que a presença do Senhor envolva a nossa casa, envolva nossas decisões e nos guie no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero compartilhar uma palavra, eu quero trazer uma reflexão que o Senhor me trouxe aqui nessa oração. Enquanto eu estava orando, o Espírito Santo, estava ministrando coisas no meu interior. Muitas vezes você entra num lugar e quando você tem a unção profética, você carrega a presença de Deus na sua vida, você está cheio de Deus. Se há alguma coisa naquele lugar que está desalinhado da vontade de Deus, Deus começa a alinhar. Existe um alinhamento que é feito pelo Senhor. Só o fato de você entrar ali já vai movimentar as coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente se sente culpado depois que talvez você começou num trabalho novo ou que você começou a frequentar um lugar, que as coisas começaram a se movimentar depois que você entrou. Você não sabe por que isso aconteceu, mas Deus está na sua vida. Deus está na sua vida. E a presença de Deus na nossa vida, ela traz ajustes para qualquer ambiente, para qualquer lugar. Jesus disse para os seus discípulos que quando eles entrassem numa casa, eles tinham que declarar a paz sobre aquele lugar, e se não fossem bem recebidos, a paz iria voltar para eles. Sabe por quê? Porque nós carregamos algo de Deus. Nós carregamos algo de Deus. E a Bíblia diz, falando sobre Abraão, que aqueles que abençoassem a ele seriam abençoados, e aqueles que o amaldiçoassem seriam amaldiçoados. Nós somos filhos da fé, que nem Abraão. Então essa bênção também está sobre nós. Essa bênção está sobre nós. Por isso, entenda, você carrega algo de Deus. E se as coisas movimentaram com a sua presença em um lugar, é porque essa presença de Deus na sua vida está mexendo nas coisas. Amém? A luz sempre vai incomodar as trevas. A luz sempre vai mexer em qualquer lugar, até em lugares onde já tem a bênção de Deus.
Porque o profético, ele traz alinhamento. O profético traz ajustes. Você andar na presença de Deus, você andar na voz atualizada de Deus, as coisas começam a se mover de uma forma diferente. Eu quero hoje, antes de liberar uma palavra sobre a tua vida, nós estamos nessa campanha até domingo, certo? Levantamos um grande clamor nessa manhã e na sexta-feira vamos fazer isso de novo. Mas Deus me deu uma palavra que eu sei que vai ser uma bênção na tua vida. Mas eu quero dar o testemunho da Edivânia. Olha que testemunho esse. Ela escreveu assim: lhe conheci a partir de um compartilhamento em 2021. Olha a importância de você compartilhar. Já começa a compartilhar aí. E fui chamada pelo nome em uma das suas orações. Tive um câncer agressivo e Deus me curou. Veio o abandono e Deus se fez presente. E hoje, depois de muitas orações, recebi a liberação da venda da minha casa. Com Deus no controle das nossas vidas, não precisamos temer. Obrigado por me ensinar a orar e a crer. Edivânia, eu fico muito feliz, porque isso é a mão de Deus na tua vida. Olha quantas bênçãos, cura de câncer, venda da casa, e quando houve a desordem na tua vida, Deus colocou ordem novamente. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, glória a Deus por isso. E você que também tem um testemunho para nos dar, de uma bênção recebida, de uma graça alcançada, mande para nós, mande para a minha equipe o teu testemunho ali no meu site www.vinicius17.com.br, tem o nosso contato. Entre em contato com a nossa equipe e manda o seu testemunho para a glória de Deus. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você. Essa palavra está em Provérbios 16:3, e eu sei que as instruções que eu vou dar para você hoje podem mudar a tua vida. Olha o que está escrito: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. É uma bênção ter a bênção de Deus sobre os nossos planos. Agora, você fazer planos sem a bênção de Deus, fora da vontade de Deus, é um perigo. É por isso que existem certos conselhos que podem mudar a sua vida. E um deles é esse: tudo que você fizer, consagre ao Senhor. E se você tiver um sinal de Deus que não deve dar continuidade naquilo que você está planejando, então não dê continuidade. Aprenda a ouvir a Deus. Inclusive eu falei isso na live das 9 da manhã hoje. Eu falei sobre observar os sinais. Tem gente que luta contra Deus. Tem gente que luta contra a vontade de Deus. E aonde que acaba? Sempre perde. Sempre perde. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, quando entregamos o nosso coração a Jesus, Ele passa a ser Senhor da nossa vida. É como se a gente dissesse assim: Senhor, a partir de hoje eu quero a Tua vontade na minha vida. E quando um cristão ignora a vontade de Deus, não quer saber, ele vai ter as consequências. E essas consequências muitas vezes não é da falta de Deus na vida dele, mas é, sabe, ele ir por caminhos e dizer: Deus, até aqui o Senhor vai comigo, mas daqui ali deixa que eu vou sozinho. É isso que o inimigo quer. O inimigo quer encontrar você sozinho. O inimigo quer realmente intervir quando você está sozinho. É por isso que nós precisamos da bênção do Senhor, andar na vontade de Deus. É isso que vai fazer a diferença. Eu quero compartilhar algumas verdades aqui com você. Assim como essa de Provérbios, nunca se canse de fazer o bem. Essa é a primeira coisa que eu quero falar para você. Porque a gente faz o bem para as pessoas e às vezes as pessoas não são justas com a gente. Na verdade, são ingratas, acabam falando mal. Eu não sei se já aconteceu isso com você, de você ajudar uma pessoa e aquela pessoa ter a capacidade ainda de falar mal de você. Você ajuda, você faz o que não era da sua obrigação fazer e essa pessoa ainda fala mal de você. E sabe por que a Bíblia diz para nós não nos cansarmos de fazer o bem? Que a seu tempo nós colheremos, a Bíblia diz, no seu tempo, ou seja, no tempo de Deus a gente vai colher. Porque às vezes é cansativo. Você ajuda as pessoas e sabe, às vezes tudo que você recebe é uma crítica, tudo que você recebe é uma rejeição. Às vezes o que você recebe, sabe, é ingratidão, e isso dói. Você faz tanto bem para as pessoas
e está sempre semeando aqui, semeando lá e ajuda, e no momento mais difícil você está lá com elas e de repente, sabe, você se vê cansado de fazer o bem. Mas a Bíblia diz, para não nos cansarmos de fazer o bem, porque a seu tempo nós colheremos, no tempo de Deus. Não deixe de crer que a colheita vem. A colheita vem, ela vem. Ela pode não vir na hora que você pensa, mas ela vai vir. Então, todo o bem que você está plantando, todo o bem que você fez, deixa. Não fica falando disso. Não fica, sabe, anunciando aos quatro ventos, ou falando como as pessoas foram ingratas com você, foram injustas com você. Isso não te ajuda em nada. Isso não te ajuda. O que você tem que fazer é continuar fazendo bem e esperando as colheitas do Senhor, porque elas vêm. Eu posso afirmar para você, as pessoas que mais me prejudicaram, eu tendo feito bem para elas, o que eu fiz por elas, Deus tornou em bem na minha vida. Então, é uma bênção que vem do alto, certo? E claro, Deus pode usar pessoas para nos abençoar, Deus pode usar situações para nos abençoar, Deus pode nos abençoar nos nossos negócios, mas a colheita ela vai vir de várias formas para você. Então, continue fazendo bem. Escreva aqui nos comentários, continue fazendo o bem. Não se canse de fazer o bem. A segunda verdade que eu quero compartilhar com você é que, apesar das dificuldades, seja fiel aos princípios. Quando enfrentamos muitas coisas ruins, nós somos tentados a quebrar princípios, como mentir, sabe? Até mesmo tentar de alguma maneira passar na frente de alguém de forma injusta. Você enfrenta tanta dificuldade que você pensa, sabe, como que eu vou me manter a esse princípio se eu estou sendo prejudicado? Toda pessoa que se mantém fiel aos princípios, ela nunca vai ser prejudicada. Aí você diz assim, não, mas isso não pode. Quando a gente é fiel aos princípios, alguma coisa a gente perde. Não é perda, é ganho. Não é perda quando você diz não para uma coisa errada. Você pode, sabe, se privar de algo ali, mas lá na frente você vai ganhar. Eu perdi oportunidades de ganhar muito recurso, mas eram oportunidades que me levavam a quebrar princípios. E Deus sempre me abençoou de outra forma. Sempre. Deus sempre me abençoou de outra forma. Por isso, guarda essa palavra no teu coração. Se você se manter fiel aos teus princípios, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tentações, porque elas vêm a todos, fique firme, porque se manter fiel aos princípios vai lhe catapultar para um destino profético, vai lhe abençoar, você vai receber aumento, você vai ser abençoado, Deus vai colocar as pessoas certas no seu caminho e sabe, tem coisas que acontecem na nossa vida que é só Deus, gente. É só Deus que move alguns corações, é só Deus que abre certas portas, é só Deus que dá algumas oportunidades. Quer ver? A todo momento, eu e você estamos aqui nesse mundo e podemos estar sujeitos a oportunidades. Agora, quando você tem sementes plantadas, você cumpre princípios, tem oportunidades que era para os outros, que Deus traz para você. E Deus usa alguém para lembrar de você em uma coisa, Deus usa alguém, sabe, para trazer uma palavra, Deus usa alguém para lhe dar uma oportunidade, Deus usa alguém para te abençoar, Deus toca no coração de alguém, Deus faz alguma coisa. Por quê? Porque você se manteve fiel aos princípios durante a dificuldade. Uma outra coisa que eu aprendo, pequenas palavras fecham grandes portas. É muito ruim quando você não usa de sabedoria nas suas conversas. Então, ouça bastante, fale pouco. Tem gente que não é feliz nas suas colocações, e isso fecha portas. Certa feita, eu fiquei me perguntando por que certas portas se fecham para algumas pessoas que não fazem nada de errado e continuam fiel aos seus princípios, mas tem certas portas que se fecham. E daí o Espírito Santo me falou, palavras que não foram bem aceitas, ou seja, mal colocadas.
palavras mal colocadas fecham grandes portas. Então, quando você estiver vendendo alguma coisa, quando você estiver numa conexão, quando você estiver jantando com alguém, quando você estiver num grupo de amigos, as nossas palavras, elas têm que serem medidas. Elas têm que serem medidas com sabedoria. Medidas com, sabe, os princípios de Deus. Você não pode falar tudo o que você pensa. Você não pode falar tudo o que você pensa. Você não pode ser agressivo ao ponto, sabe, de se indispor. Às vezes você se indispõe com uma pessoa por uma coisa boba. Você se indispõe com alguém, com algo, por uma coisa que, sabe, não tinha valor nenhum. Mas você se indispôs. Você se indispôs, você acabou, de alguma maneira, falando demais e isso lhe atrapalhou. Isso trouxe perdas para a sua vida. E para encerrar, a quarta coisa que eu queria falar para você é pare de reclamar dos problemas. Nós não podemos ser murmuradores. Nós não podemos ficar reclamando, sabe, de todo o negativo que acontece. Nós temos que entregar o negativo para Deus, mas não ficar verbalizando isso. Algumas pessoas, por reclamarem demais, elas estão atraindo o que não presta para a vida delas. Porque, sabe, se Deus tem sido bom com você, por que você está reclamando dos seus problemas? Se Ele vai lhe dar graça para resolver, se Ele vai intervir em muitos desses problemas, se Ele vai tornar esses problemas em nada. É exatamente isso. Quando você segue a Deus, você caminha com Jesus, Ele torna esses problemas em nada. Então, quando você reclama, sabe, nós não podemos nos apresentar diariamente a Deus como vítimas, mas como mais do que vencedores. Você é filho do Altíssimo. Deus não te chamou para viver no mediano, para ser mediano. Deus chamou você para ser mais do que vencedor. Aleluia! Pega essa palavra como uma palavra profética para a sua vida. Deus lhe chamou para ser mais, muito mais que vencedor. Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Então, pare de reclamar. Isso até é um pouco ingrato da nossa parte, quando a gente reclama demais. E reclama que as coisas não estão bem, reclama que, sabe, lá na empresa as pessoas estão com problema conosco e que nada dá certo pra gente e que o dia está nublado e você reclama que está com problema aqui, problema acolá, e essas coisas é para falar em oração, não é para verbalizar, certo? O que você tem que verbalizar é gratidão, o que você tem que verbalizar é que Deus está com você, e que Deus está cuidando desses problemas, e que não existe nada maior do que Deus na tua vida, e que o Senhor já está revertendo situações. Nós temos que ter essa palavra na nossa boca. Eu deixo essa palavra para você, amém? Espero que essa palavra tenha ajudado. Quero pedir a cada pessoa que entrou aqui a deixar curtida aqui no vídeo, porque agora nós vamos orar, amém? Deixa a sua curtida aqui e, se você puder, compartilha com o máximo de pessoas agora essa oração. Manda para os teus amigos, parentes, grupos, redes sociais. Faça como essa pessoa que mandou a minha oração para a Edivânia. Ela conheceu a palavra através de um compartilhamento. Então, glória a Deus por isso. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Também quero dar um recado. Estou em Roma. Sexta e sábado eu tenho escola de profetas aqui em Roma. Muitos países estarão aqui sendo representados nessa escola. Será uma grande bênção em nome de Jesus. E eu sou grato a Deus por essa oportunidade. Como eu disse para vocês, em 2020, eu tinha 29 países inscritos, representantes de 29 países para estarem aqui na Escola de Profetas. E mês que vem, se Deus quiser, estarei nos Estados Unidos. Inclusive, se você mora nos Estados Unidos, entre em contato, não perca essa oportunidade. Nós, nos Estados Unidos, vamos ter um dia apenas, só que vai ser um dia com 2 ministrações. E depois, no final, eu estarei fazendo uma grande ministração sobre a vida de todos que estarão, certo? Vamos impor as mãos sobre cada um deles. Então, você que mora nos Estados Unidos, vai valer a pena, certo? Vai valer a pena, foi algo que Deus colocou no meu coração e eu sei que vai ser bênção. Se você mora nos Estados Unidos, entre em contato com a minha equipe e já reserva o seu lugar. Temos algumas vagas ainda, porque o lugar lá é maior, tá bom? Muito bem. E se você não é meu aluno ainda
Academia Kingdom Global é uma escola online, você pode fazer qualquer parte do Brasil e do mundo. Bom, aqui eu vou reencontrar amigos da Academia Kingdom Global, certo? Alunos da academia que vão estar aqui conosco. E se você quer ser nosso aluno e caminhar no profético junto conosco, se você sente que o seu chamado é caminhar no profético, então você pode hoje mesmo entrar e fazer parte da Academia Kingdom Global. O link está aqui na descrição do vídeo, tá? Você pode inclusive ir no meu site www.vinicius7.com.br e fazer a sua inscrição para a Academia Kingdom Global, tá bom? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Coloca aqui nos comentários toda a situação na tua vida que precisa ser revertida. Talvez algo chegou num ponto crítico na tua vida e que você precisa de uma intervenção de Deus agora. Coloca aqui nos comentários que nós vamos orar. Amém? Eu quero pedir para você está sendo abençoado aqui nessa oração. Amém? Eu sei disso. Eu sei que você está abençoado. Então compartilha com outras pessoas. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu apresento diante de Ti agora essa família, apresento diante de Ti esta casa e oro para que todo mal renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Eu oro neste momento para que toda situação, Senhor, que está, Senhor, difícil, crítica, talvez um problema complicado, uma situação complexa, que haja uma intervenção do céu agora na vida dessa pessoa. Eu oro por uma intervenção sobrenatural em nome de Jesus. Senhor, que caia por terra todo tipo de levante, todo tipo de ataque, todo tipo de crítica, de opressão, tudo aquilo que tem se levantado contra a vida deste homem, dessa mulher, que cesse agora em nome de Jesus. Colocamos diante de Ti, Pai, toda a situação de saúde, toda a situação, Senhor, financeira, toda a situação de casamento, de filhos, ou até mesmo, meu Deus, outro problema com pessoas. E oramos em nome de Jesus para que o Deus que reverte situações, que reverte quadros, entre com intervenção, com cura, com milagre, com maravilhas, no nome de Jesus Cristo. Eu também quero liberar uma palavra, Pai, e a palavra é cura. Cura, Senhor, para aquilo que não existe cura. Milagre para aquilo, Pai, que chegou num ponto onde é irreversível aos olhos humanos. Agora, toque-os, Jesus, com o Teu poder, toque-os com o Teu poder e traga um renovo de forças, Pai. Essa pessoa que está orando junto comigo, que ela receba uma unção de Deus sobre a vida dela agora, que o jugo seja quebrado, o peso seja quebrado, a opressão seja quebrada e que entre na vida dessa pessoa agora a força de Deus, a paz sobrenatural do Espírito Santo, a alegria do Senhor na vida dela, no nome de Jesus. Senhor, toque-os com o Teu poder. E aquele que sente solidão, aquele, Senhor, que sente um vazio na sua alma, que a presença de Jesus preencha cada espaço da sua vida agora, no nome de Jesus. Eu também oro para que o Senhor traga salvação a esta casa. Todos aqueles, Pai, que ainda não Te conhecem, que sejam salvos, que conheçam a Jesus. Eu oro também, Pai, por aqueles que acabaram se afastando da fé, que estão em outros caminhos, estão caminhos errados, Pai. Eu oro para que haja uma reversão.
Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor reverta essa condição e traga eles de volta ao centro da tua vontade. No nome de Jesus eu os abençoo, Pai. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Você recebe essa oração? Então compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder essa oração. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, que a mão poderosa do Senhor seja sobre ti. E não esquece de compartilhar. Amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser, estarei aqui junto com você. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E eu profetizo em nome de Jesus Cristo transformação total na tua vida, na tua família, na tua casa. Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Que alegria estar aqui junto com você. Estamos hoje no primeiro dia de 21 dias para transformar a sua vida. Eu creio no poder da transformação. Eu creio em milagres. Eu creio em resposta de oração. E hoje nós estamos falando sobre o propósito da dor. O propósito de Deus permitir certas coisas de acontecerem conosco. Tudo fala, inclusive a dor. Mas antes de nós falarmos sobre isso, eu quero dar um testemunho aqui para você maravilhoso, da Marcele. Quero agradecer ao Senhor Jesus, porque eu tinha um caroço na mama e fui curada. Também fui curada da ansiedade e do pânico. Obrigado, meu Senhor. Agradeço pelas orações. Que Jesus abençoe você, sua família e seu ministério. Que Deus te abençoe, Marcele. Olha como Deus tem operado a cura, o milagre. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim, se Ele cura, por que Ele não cura todo mundo? Você já parou para pensar que Deus também usa os médicos? Deus usa os médicos. Deus usa também outras ferramentas. E claro, Ele também cura. Ele tem o poder para curar. Por isso, em vez da gente ficar muitas vezes reclamando ou buscando duvidar, deixando com que o engano entre dentro do nosso coração, nós temos que orar. Orar, fazer a nossa parte e deixar as respostas com Deus. Eu oro por milhares de pessoas, nem todas são curadas, mas muitas são curadas. E toda a honra e toda a glória a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Dores são também necessárias. E são necessárias por vários motivos que eu vou mostrar para você. E no final, tem algo que você precisa fazer para transformar a sua vida. Eu vou falar para você sobre esse algo que precisa ser feito por você, que Deus não vai fazer, você tem que fazer. Em 2 Coríntios capítulo 12, verso 7, diz assim: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, nas minhas dores, para que em mim habite o poder de Cristo. Guarda essa palavra no seu coração. Paulo, a Bíblia diz aqui que ele estava sendo atacado. Ele foi esbofeteado por um mensageiro de Satanás. Não sabemos se era uma enfermidade, não sabemos se era uma perseguição, não sabemos se era uma dor que ele tinha, enfim, mas era algo que estava afetando a sua carne. Talvez estivesse afetando o seu corpo físico ou afetando a sua alma, o seu emocional. De qualquer forma, foi um ataque contra a vida dele. E a Bíblia diz que ele orou. E ele orou porque ele sabia que se tem resposta em oração, porque as pessoas me perguntam isso, será que Deus está me ouvindo? Sim, sempre Deus te responde. Só que a Bíblia diz que o Senhor deu experiências extraordinárias para ele.
O Senhor tinha dado uma graça poderosa para a vida dele. Ele orou e o Senhor disse para ele que não iria tirar aquele mensageiro. Sabe por que o Senhor não iria tirar aquele mensageiro que estava esbofeteando, que estava trazendo dor para ele? Porque aquela dor era necessária. Tem certas coisas na nossa vida que era necessário e a Bíblia dá a resposta que era necessário para que ele não se exaltasse. Tem coisas que Deus permite na nossa vida para que a gente não se exalte também. Você sabe que as pessoas mais orgulhosas que eu conheci eram pessoas que tinham um grande poder, ou um grande talento, ou muito recurso, ou pessoas que, sabe, tinham uma personalidade muito forte. E muitas vezes na nossa vida, Deus permite algumas coisas para que a gente não se exalte, para que a gente venha conhecer o nosso lugar, reconhecer também o outro próximo que está próximo de nós. Porque você começa a ter algumas experiências, seja na fé, seja no mundo dos negócios, e você vai se tornando uma pessoa assim muito capaz, muito habilidosa. Você vai crescendo, você recebe as lisonjas dos homens, você é aplaudido, você é reconhecido pelo seu trabalho, você começa a prosperar, as coisas começam a dar certo, começam a se encaixar, você vai tendo certas reuniões com pessoas importantes, enfim, a vida vai melhorando. E quando isso acontece, se você não está sempre se colocando diante de Deus em uma condição de entrega, de dependência de Deus, você pode ser um risco para o seu propósito. Você mesmo ser um risco. Você mesmo ser a bomba para o seu propósito. Sabe por quê? Porque o homem, quando ele não submete a alma dele a Deus, quando ele não submete as suas emoções a Deus, ele vai atacar outras pessoas. Ele vai se engrandecer diante das pessoas. Ele não vai se dobrar. Ele não vai baixar a voz quando ele for retarguido. É por isso que algumas dores vêm para nos proteger do propósito. É Deus me protegendo no meu propósito. Estava assistindo a história de um jogador de basquete famoso do nosso tempo, da nossa geração. E algumas coisas aconteceram na vida dele que eu vi ali literalmente Deus permitindo que ele ficasse fora de alguns jogos, mesmo ele sendo a estrela do time, para guardá-lo do seu propósito, para guardá-lo do seu futuro. Tem coisas que Deus permite na nossa vida, muitas vezes uma injustiça até, sabe? Acontece uma injustiça no seu caminho, já para lhe proteger de algo lá na frente. Porque hoje você está desse tamanho, mas amanhã você pode estar desse tamanho. Então Deus permite que algo aconteça aqui agora para que você aprenda a não confiar em todo mundo, para que você aprenda a não falar para todo mundo das coisas boas que estão acontecendo com você. Tem um ditado lá no Sul, não sei se esse ditado é do Brasil inteiro, é só lá do Sul, que gato escaldado tem medo de água. Você tem que ter cuidado, sabe, com certas coisas que Deus já te mostrou. Deus já mostrou para você que tem certas amizades que não dá para você colocar para dentro da sua casa. Deus já mostrou para você, Deus já revelou para você que tem coisas que não dá mais. Não dá, pronto, acabou, foi uma estação. Eu aprendi que o mundo é cíclico, sabe? E que para você compreender o que o mundo está vivendo hoje, você precisa compreender a história também. Você precisa ir lá na história para ver, porque as coisas se repetem. As modas mudam, os nomes mudam das coisas, mas a história ela é muito cíclica, se repete muitas coisas. E nós só vamos compreender o que de fato, sabe, pode ser danoso para o nosso propósito se a gente tiver passado por uma situação ruim, por uma situação adversa. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi a não me enganar
com um sorriso amarelo. Tem gente que é muito boa para conversar. Tem gente que você se encanta, sabe, com o jeito da pessoa. Pessoa alegre, para cima, animada, e tem você como amigo dela, sabe, e abre as portas da vida dela, do trabalho dela, da casa dela para você, e você pensa, puxa, que máximo, encontrei um amigo. Eu aprendi que antes de me conectar com uma pessoa, eu tenho que conhecê-la, para que eu não caia em uma armadilha. Porque as armadilhas vêm, geralmente, de pessoas assim, que você não consegue ver o que está por trás. Aparentemente você pensa, é uma conexão de Deus, está me ajudando, está me abençoando, e às vezes não está te abençoando. Às vezes é uma armadilha, é uma cama de gato para lhe derrubar. Algumas dores vêm para tirar o excesso, sabe? Algumas dores vêm, às vezes Deus permite com que a gente passe por determinadas situações porque estamos nos excedendo nas nossas conversas, estamos nos excedendo até mesmo sobre aquilo que estamos pensando sobre as pessoas, estamos nos excedendo nos gastos, até isso, estamos nos excedendo, sabe, fazendo negócio sem consultar a Deus. Todo excesso vai te prejudicar. É que nem quando você está soltando a boca, podemos dizer, come de forma desregrada. Eu tive vários problemas de dormir desregrado, comer desregrado e, sabe, viver uma vida sedentária e isso me prejudicar muito. Eu tive que tirar os excessos, tudo que era excesso na minha vida eu tive que tirar. E sabe o que é pior? Quando a gente é novo, a gente não sente algumas coisas, não sente e não se preocupa com o futuro, porque pensa, eu estou bem, está tudo bem comigo, mas acaba se esquecendo de que a vida cobra por tudo, né? Então, por todo o excesso que você teve, a vida vai ter que cobrar. Então, entender isso, entender que você, sabe, tem que andar em alguns limites é muito importante. Eu aprendi isso, sabe? Que Deus permite as dores na nossa vida para nos ensinar limites também, limites saudáveis, limites que vai ser para o meu bem, para o meu futuro. Ou seja, Deus permitindo a dor para tirar o excesso da minha vida. Então, às vezes Ele permite uma dor de cabeça, Ele permite um problema na sua saúde para você se cuidar melhor, para você ver que você tem um grande destino preparado por Deus, mas para você viver aquele destino, você vai ter que cuidar do seu corpo, do templo do Espírito Santo. Algumas dores vêm para quebrantar o nosso coração também. Algumas dores vêm para, sabe, tornar a gente mais humilde, tornar mais humano, porque as pessoas estão cada vez mais egoístas. O mundo está vivendo um tempo de egoísmo, sem sentir, sem ter, sabe, apatia pelo próximo. E quando Deus permite uma dor na nossa vida, a gente começa a olhar diferente para as pessoas que estão ao nosso redor. Então hoje a gente vê, né, muitos juízes na internet, a gente vê muita gente, né, que a vida delas é criticar os outros, a vida delas é falar mal dos outros. Eles são pessoas que apontam o dedo e dizem, você é como se uns fossem melhor do que os outros. Mas essa pessoa só vai parar e eu vejo que é só Deus para tratar do coração do homem. É só Deus, sabe, para quebrantar. E Deus tem um jeito que se a gente tentar com outra pessoa vai dar errado. Mas Deus tem um jeito de nos pegar, sabe, exatamente na nossa dor. Exatamente aonde Ele pode quebrantar o nosso coração. Porque Ele é Pai. Ele sabe como nos disciplinar. Ele sabe o que é melhor para a gente. Então Deus pode estar permitindo essa situação na tua vida
para tornar você mais humano, para tornar a sua vida um pouco mais simples. Você para, sabe, de dar valor para algumas coisas na sua vida que você dava muita importância e hoje você não dá tanto. Por quê? Porque Deus quebrantou teu coração, colocou prioridades na tua vida, sabe? Porque para algumas pessoas a prioridade delas é ganhar dinheiro, a prioridade delas é passar por cima de princípios, mesmo que isso tenha que prejudicar pessoas. Mas quando Deus quebranta o coração, Deus mostra para aquela pessoa que existe um caminho diferente. Algumas dores vêm para lhe posicionar, porque às vezes nós não estamos vendo as coisas como elas são. Nós estamos vendo as coisas como nós somos. Qual que é a diferença disso? É que quando você olha por uma lente de ressentimento, o seu opositor, você automaticamente vai, sabe, ter atitudes erradas com essa pessoa, porque você está assim. Então você não está olhando, sabe, as coisas pela ótica de como elas são, mas de como você está. Então, às vezes, a vida está ruim porque você está ruim. Os negócios não estão bem porque você não está bem. A vida está exaustiva, está cansativa para você, não é porque a tua vida é ruim, é porque você está ruim, você não está bem. E essa dor, enquanto nós não tivermos o discernimento, como eu ensinei na oração da manhã, enquanto nós não temos o discernimento certo, nós não vamos tratar dela. Então, às vezes, as dores vêm para nos posicionar e nos fazer entender, sabe, quem a gente é. Não é como as coisas estão, mas como eu estou. Você já parou para pensar, presta atenção. De repente você não está tendo alegria na sua vida porque você não está bem. Não é pela falta, sabe, de um carro novo. Não é pela falta, sabe, de ganhar mais dinheiro. É porque você não está bem. Isso são as dores. Mas eu encerro essa palavra, certo? Pela manhã eu dei um conselho para você. Qual que foi o conselho que eu dei? Procure discernir as dores para tratar o problema. E agora, a lição de hoje para você transformar a sua vida é: procure entender se o problema está no lado de fora ou se o problema está no lado de dentro. Porque a gente cobra muito a Deus, a gente fala muito que é o diabo atacando a nossa vida, mas e se tem rachadura na nossa estrutura e a gente não está olhando para dentro, só está olhando para o lado de fora? Então procure entender se algo dentro de você não precisa ser consertado, para que no lado de fora também seja consertado. Amém? E fique firme, comece a entender as coisas, porque as dores são necessárias. As dores são necessárias. Deus também fala através da dor. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Quero pedir para você compartilhar essa palavra com 7 pessoas. Manda aí para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas. Quero também aqui dar um anúncio que dia 14 e 15, semana que vem, segunda e terça, nós vamos ter o Seminário de Intercessão Profética. Exclusivo para quem é aluno da Academia Kingdom, mas, se você não quer se tornar aluno, quer só participar do evento, entre em contato com a minha equipe. Entre em contato com a minha equipe para você não ficar de fora. Claro que dentro da academia, você vai gostar. Não só vai gostar, como você vai crescer espiritualmente. Sabe, é que nem a pessoa tentando, ela tenta cuidar do corpo dela sozinha, e quando ela tem alguém ajudando ela, é diferente. São resultados diferentes em bem menos tempo. Um mentor na sua vida pode mudar a sua história. Deus coloca pessoas no nosso caminho. E a Academia Kingdom é isso, é eu pegar você pela mão e ajudar você a romper. Não com resultados fictícios. Você conhece a minha vida, se não conhece, tem que conhecer, porque Deus fez grandes coisas na minha vida. Por isso eu convido você a se tornar aluno da Academia Kingdom. Agora, se você quer só participar do seminário de intercessão profética,
entra ali no meu site ou entra em contato com a minha equipe que você vai conseguir fazer a tua inscrição, tá bom? Não perca essa oportunidade. Você tem que se levantar como um intercessor dentro da sua casa. Você precisa aprender a orar pela tua casa, pela tua família. Você tem que ser um guerreiro de intercessão. Amém? Glória a Deus? Muito bem. E lembrando a todos que amanhã tem aula dentro da academia, tá bom? Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91. Esse salmo poderoso, tanto de defesa quanto de ataque. Eu quero compartilhar esse salmo com você e quero orar pela sua vida. Enquanto eu declaro o Salmo 91, compartilha aí com 7 pessoas e coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Deixa eu orar pela tua vida agora. Já colocou aqui nos comentários o seu pedido de oração? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, apresento diante de Ti os pedidos de oração dos Teus filhos, a necessidade, o clamor. Sim, Pai, o coração dessa mãe, o coração deste marido, o coração, meu Pai, dessa pessoa que tem grandes responsabilidades e que precisa de uma intervenção, de um milagre do Senhor. No nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, o milagre de Deus para a vida dessa pessoa. Eu te peço a intervenção sobrenatural na vida dela, na sua casa e em todas as coisas que são referentes a ela, que haja o toque do Teu poder. Senhor, nos mostra aonde, Senhor, temos errado e se existem problemas em nós, coisas que precisamos reparar, o que precisamos alinhar na nossa vida, colocar nos trilhos de Deus. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua proteção em nossa vida. E no nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro agora para que todo o laço do diabo seja cortado. Eu oro agora para que toda ação contrária de Satanás seja paralisada, bloqueada no nome de Jesus e desfeita. Que toda invocação maligna contra a vida dessa pessoa, toda inveja, toda palavra contrária, toda resistência espiritual, tudo aquilo que tem se levantado contra a vida dela, no trabalho dela, na família dela, em nome de Jesus, que essa ação maligna seja desfeita agora. Que o toque de Deus venha sobre ti, toque-os, Jesus. Toque-os com a Tua graça, toque-os com o Teu poder e todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente seja curado. Senhor, pelas Tuas pisaduras fomos sarados. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro saúde total e completa do alto da cabeça, plano dos pés, todo o movimento que estava limitado por um problema, que haja cura, restauração total, que o poder de maravilhas toque na vida dessa pessoa. Oro também por aqueles que estão cansados, aqueles que têm travado grandes batalhas, que estão desanimados, que já estão sem forças, Pai, que essa pessoa receba um novo ânimo, receba forças do Senhor, receba a graça do Senhor sobre a sua vida, tocando sua vida, tocando a sua casa, no nome de Jesus Cristo. E Senhor, eu oro para que nesse momento o Senhor opere milagres em todo aquele que está pedindo uma resposta para o Senhor em uma situação impossível aos olhos do homem. Eu oro por um milagre entrando na UTI, um milagre entrando no trabalho, um milagre entrando no casamento, um milagre entrando na vida desse filho, o Senhor dando livramento, o Senhor desfazendo todo o mal no caminho dessa pessoa. E eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, que a graça do Senhor, a graça que estava sobre o apóstolo Paulo, essa graça está sobre nós, essa graça nos basta, essa graça é poderosa na nossa vida, por isso nos rendemos a Jesus, nos rendemos à Sua palavra e declaramos: Sua graça está sobre nós. Eu profetizo em nome de Jesus que a partir de hoje, sua vida nunca mais será a mesma. Amém e amém. Diga comigo, a partir de hoje, a minha vida nunca mais será a mesma. Eu agradeço o dia que o Senhor me mostrou também que o meu chamado era de intercessor. Por isso eu quero convidar você a se tornar um intercessor. Que Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Compartilhe se não compartilhou, seja uma bênção para alguém. Até mais, que Deus te abençoe.